Evangelho de Lucas, capítulo 3. Todos acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. A pregação de João Batista. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisanias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas ei que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodias tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: e há de encerrar João num cárcere. Somente até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Irmãos, a pregação de João Batista. João Batista, o povo fazia 400 anos que não ouvia a voz de Deus, Fazia 400 anos que Deus não levantava ninguém para poder falar com o povo. Quantas gerações morreram sem ver Deus falar com o seu povo? 400 anos de silêncio. Depois de 400 anos de silêncio, aparece alguém trazendo uma mensagem de Deus, irmãos? E é muito interessante a gente ver da onde vem a palavra de Deus, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, a palavra de Deus, depois de 400 anos, aonde a palavra veio a ser proclamada? No deserto, irmãos, no meio do nada. Por que a palavra de Deus não veio a ser proclamada no templo? Por que Deus não se usou lá dos fariseus que se achavam tão justos, se achavam tão bons, se achavam tão capacitados, se achavam tão merecedores? Por que Deus não trouxe a sua palavra lá no templo? Porque lá era o lugar, de se cultuar a Deus, de buscar Deus. Por que Deus manda a sua palavra num deserto? Irmãos, porque a sua palavra
não seria aceita pelos fariseus. A sua palavra não seria proclamada pelos fariseus no templo. Porque eles achariam, não pode ser essa palavra. Sabe, essa não pode ser a palavra de Deus, porque faz 400 anos que Deus não fala nada. Sabe, imagina a expectativa de, puxa, quando Deus falar de novo, imagina só o que Deus vai falar. Depois de 400 anos de silêncio. E depois de 400 anos de silêncio, Deus falou. Né? E o que Deus falou? Né? E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Glória a Deus, Senhor. Depois de 400 anos de silêncio, Deus falou. Sabe o que Deus falou? O que o povo precisava ouvir depois de 400 anos? Uma mensagem de arrependimento. Glória a Deus. Era isso que o povo precisava ouvir. Sabe, uma mensagem de conserto, uma mensagem de correção, uma mensagem que colocasse eles de novo no caminho de Deus. Santo Senhor. Sabe, irmãos, e quando nós vemos essa mensagem aqui, depois de 400 anos de silêncio, nós devemos nos perguntar, sabe, será que a mensagem mudou? Santo Senhor, aleluia. Sabe, irmão, será que a mensagem mudou? Será que hoje nós precisamos ouvir coisas diferentes? Deus é bom. Será que a nossa condição hoje é uma condição melhor? Onde nós entramos na igreja para receber a bênção, para receber a libertação, para resolver os problemas, para se consultar o que vai acontecer lá no serviço, e se a vitória vai vir, se não vai vir, e se a cura vai acontecer, será que a mensagem mudou? Santo Senhor. Sabe, será que os tempos evoluíram? Irmãos, será que a nossa condição está melhor? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Sabe, quando nós lemos a Bíblia, a resposta é não. Glória a Deus, Senhor. Sabe, o homem continua o mesmo caído, o mesmo depravado que sempre foi. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda a Deus, não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe, essa é a condição do homem. Sabe, então a palavra de Deus nos mostra que aquilo que nós precisamos ouvir é uma mensagem sobre arrependimento. Glória a Deus. Sabe, irmãos, uma mensagem de conserto. Uma mensagem que nos coloque de volta no caminho. Glória a Deus. Sabe, então por que a mensagem hoje em dia mudou? Glória a Deus. Por que hoje em dia a maior parte das mensagens não é mais sobre isso? Não se fala mais sobre isso. Glória a Deus. Sabe, e a resposta é porque as pessoas estão sendo doutrinadas da maneira errada. Glória a Deus, Senhor. Sabe, hoje nós não somos mais instruídos a pensar, a refletir sobre a verdade da palavra de Deus. Sabe, hoje as pessoas dentro da igreja são que nem crianças na escola, aprendendo sobre teoria da evolução. A professora chega para os alunos e fala para eles, agora eu vou ensinar para vocês a origem da vida. Tinha uma célula, de repente virou um peixe, e de repente o peixe virou um pássaro, de repente virou um mamífero, que virou um macaco e que de repente virou um homem. Sabe, está assim, doutrinando as crianças dentro da escola. E se alguma criança pensar e falar assim, e professora, isso pode ser reproduzido? É possível fazer algum experimento onde um peixe virou um pássaro? Alguém já viu, professor, um macaco virar uma pessoa? A professora vai dizer, não pare de pensar, não é para você pensar. É apenas para você saber, você só tem que saber. Existem pessoas muito mais inteligentes que vocês que já pensaram. Então não pense, não reflita, você só está aprendendo. Não precisa pensar, somente receba. Santo Senhor. Irmãos, sabe, está se passando isso, está se ensinando isso como se fosse ciência dentro das escolas, mas ciência é tudo aquilo que você pode reproduzir, irmãos, aquilo que você pode reproduzir e realmente ver que é daquele jeito, sabe, aquilo que você não pode reproduzir, nada mais é do que fé, Então se doutrina crianças dentro da escola, dizendo para elas, tenha fé, que a origem do homem foi desse jeito aqui.
Santo Senhor. Né, irmãos? Mas se é para nós termos fé, a palavra de Deus nos manda nós termos fé de que há um Criador. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, porque isso nos faz pensar e nos faz refletir. Sabe como a gente vai dizer que todas as coisas existem se não existe um Criador? Tem que haver um Criador. Tem que haver um ser superior que criou seres inferiores. Como que um ser inferior, sabe, vai dar existência a um ser superior? Sabe, tem que existir um raciocínio lógico de que existe um Criador que é infinitamente superior à sua criação. Sabe, irmãos, a palavra de Deus nos leva a pensar, nos leva a refletir, nos leva a contestar. Sabe, irmãos, e hoje as pessoas são doutrinadas desse jeito dentro da igreja, do mesmo jeito que as crianças são doutrinadas dentro da escola. Sabe, lê-se um texto bíblico, receba a casa, receba o carro e a vitória vai vir, e o que você espera vai acontecer. Sabe, e se alguém chegar para o pregador e dizer, oxa, mas essa passagem aqui, você não deveria ensinar, essa passagem aqui, não. Para de contestar. Pare de contestar, pare de pensar. Você apenas tem que crer. Você apenas tem que receber por fé. Se você não está entendendo, é porque você não tem espiritualidade para entender. Glória a Deus. Então não pense. Sabe, a palavra de Deus nos manda justamente fazer o contrário. Glória a Deus. Meditar na sua palavra de dia e de noite. Sabe, irmãos, pensar, refletir. Sabe, o que o texto bíblico está nos dizendo? Sabe, o que o texto bíblico nos diz nessa passagem aqui? Sabe, é que a mensagem não mudou. Glória a Deus, Senhor. Sabe, o ser humano não mudou. Sabe, o ser humano ainda precisa se arrepender. Sabe, irmãos, ele precisa ouvir sempre uma palavra de conserto, sempre uma palavra de correção que o coloque no caminho certo. E depois de 400 anos de silêncio, quando o povo achava que precisava ouvir de bem-estar, de satisfação, de vitória, sabe, a palavra foi a mesma palavra de 400 anos antes, Glória a Deus, Senhor. que vinha para os profetas de correção, de conserto. Porque é isso que nós precisamos ouvir. Glória a Deus. Né, irmãos? É o que vai dizer aqui. Arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Né? Por que no texto bíblico está escrito isso? Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Sabe, a pregação de João Batista não era nenhuma novidade. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não era nada diferente daquilo que mostrava antes a palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, hoje as pessoas gostam de novidade. Santo Senhor. Hoje as pessoas gostam de coisa diferente. Hoje as pessoas gostam de entretenimento. Né? Mas o texto está quando João Batista veio pregar a palavra de arrependimento, perdão dos pecados, a palavra de Deus vai dizer, não, isso é o que está escrito no livro do profeta Isaías. Glória a Deus. Sabe, não é novidade o que ele está fazendo, não. Estava profetizada esta mensagem. Estava profetizado não apenas o que ele iria pregar, mas quem iria pregar. Glória a Deus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Né, irmãos? Essa era a mensagem, não havia novidade, sabe? Por isso que quando nós ouvimos alguma novidade, quando começa-se a colocar novidade dentro da igreja, coisas diferentes dentro da igreja, sabe, nós precisamos olhar se isso está dentro da Bíblia. Glória a Deus. Não pode haver novidades na igreja que não se enquadrem dentro da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Não pode haver. Não pode haver, porque quando há, o que acontece? A igreja se corrompe, a igreja se desvia, a igreja sai dos caminhos de Deus. Né? Então João veio pregando no deserto e estava profetizado sobre ele. E o que vai dizer no versículo 5? No versículo 5, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Glória a Deus. Olha só o que vai dizer essa mensagem de arrependimento aqui, que estava profetizado lá no livro do profeta Isaías,
que não é obra do acaso, e isso aqui endireita aquilo que está torto. Glória a Deus, Né, irmãos? Coloca no lugar aquilo que está fora do lugar. Glória a Deus. Sabe, aquilo que está... Aqueles que estão fora do caminho de Deus, coloca de novo essas pessoas no caminho de Deus. Glória a Deus, Senhor. Coloca elas de novo na direção. Sabe, é isso que faz essa mensagem aqui. De arrependimento e perdão dos pecados. Glória a Deus. Sabe quantas pessoas estão no pecado, estão no caminho torto, estão fazendo aquilo que bem entendem, estão vivendo uma vida que desonra a Deus, e quando elas entram na igreja, né, Deus te ama, irmão, Deus te ama, e a vitória vai vir, a libertação vai vir, e mesmo que ela receba a libertação, a vitória, a cura, e seja lá o que for, ela ainda continua no caminho torto, ela ainda continua no caminho da perdição, ela ainda continua no caminho da morte, no caminho de morte. Né, irmão? Somente a pregação de arrependimento que coloca as pessoas na direção dos caminhos de Deus novamente. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Por isso que essa é uma mensagem tão importante. Porque é isso que nós precisamos ouvir. Sabe, é a palavra de Deus que nos diz o que nós precisamos ouvir. Não é o nosso coração que diz o que a gente veio buscar. Glória a Deus. Né, irmãos? Hoje é o que o meu coração, hoje eu vim buscar, o que o nosso coração vem buscar. Não, irmãos, a gente não vem na igreja para buscar o que o nosso coração quer. Glória. Sabe, irmãos, a gente vem na igreja para buscar aquilo que a palavra de Deus diz. Glória a Deus. É para isso que nós lemos a palavra. Se fosse para buscar aquilo que o nosso coração quer, a gente não precisava de Bíblia. Né, irmãos? A gente simplesmente adivinhava os problemas e falava sobre os problemas. E isso está acontecendo lá nos centros espíritas. Né, irmãos? É assim que funciona lá, mas na vida cristã não é assim que funciona. Glória a Deus, Senhor. Não é assim que funciona. E toda a carne verá a salvação de Deus. Né, irmãos? O João Batista está falando, sabe, a mensagem de arrependimento vai colocar as pessoas no caminho reto, no caminho certo. Sabe, quando eles verem Jesus Cristo, quando eles verem o Salvador, quando eles verem o Cristo, sabe, eles verão a salvação. Glória a Deus. Aí eles vão ver a salvação. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Sabe, você vê que o ser humano continua o mesmo, né? Santo Senhor. O ser humano não mudou nada. Quando eles ouviam a mensagem de arrependimento de João Batista, o que muitos deles pensavam? Para que a gente tem que ouvir isso? Para quê? Poxa, a gente se esforça para caminhar com Deus. Poxa, a gente é uma pessoa boa. Sabe, a gente faz o bem, a gente está aqui cumprindo a lei. Sabe, a gente tem por pai Abraão, né? A gente é judeu. Por que a gente precisa ouvir isso? Depois de 400 anos de silêncio, a gente aqui numa prova terrível, com o Império Romano aqui, arrancando tudo que a gente tem, que a gente precisava ouvir é uma palavra de vitória, que a gente precisava ouvir é uma palavra de conforto, sabe? É uma palavra que fizesse a gente se sentir bem, não é uma mensagem de arrependimento, não. Glória a Deus, Senhor. E aí, mediante a esse questionamento, o que João Batista vai dizer? Raça de víboras. Glória a Deus. Olha só, né? Glória a Deus. Olha só, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? João está querendo dizer para eles, quer dizer que vocês acham que não precisam ouvir isso? Quer dizer que vocês acham que existe alguma maneira de se salvar existe alguma maneira de se salvar sem se arrepender? Quer dizer que vocês acham que já são salvos então, e a mensagem deveria ser outras para vocês? Glória a Deus, Senhor. Vocês são raça de víboras. Sabe por que raça de víboras? Sabe, irmãos, porque a cobra, quando morde, ela destila o seu veneno. Santo. Sabe, irmãos, ela passa o seu veneno para outra pessoa. E quantas pessoas não estão destilando o seu veneno, estão dizendo para o outro, não, é que a gente precisa ouvir, não é isso aí mesmo não. Sabe, que a gente precisa ouvir sobre o bem-estar, sobre a satisfação, sobre a prosperidade. Sabe, irmãos, e quantas pessoas vão passando esse veneno para as outras pessoas, vão contaminando as outras pessoas e vão convencendo as outras pessoas de que essa é a mensagem, de que isso é o que elas precisam ouvir. Glória a Deus. Né, irmão? João vai dizer, raça de víbora, vocês não vão salvar. Não adianta, vocês precisam se arrepender. Vocês também precisam entrar no caminho. Vocês também precisam caminhar com Deus corretamente.
Né, irmãos? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Né, irmãos? Eles se sentiam confortados por serem judeus, por serem da descendência de Abraão. Sabe quantos cristãos hoje se sentem confortados por estarem frequentando cultos? Santo Senhor. Não, eu estou frequentando culto, eu não perco um culto. Né, irmãos? Quantos cristãos não se sentem confortados por estarem na igreja A, na igreja B, na igreja C? Se sentem confortados por um monte de coisa. Santo E João Batista está dizendo: você acha que isso vai salvar você? Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam crer no Salvador. Parem de se sentir confortados, sabe, naquilo que não pode salvar vocês. Santo Senhor. Sabe, irmãos, aquilo que deve nos alegrar, aquilo que deve nos fazer sentir salvos é Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Fora de Jesus Cristo é apenas uma vã esperança. Sabe, irmãos, é algo que nós esperamos que vai nos salvar a vida inteira, mas nunca vai nos salvar. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. E a multidão interrogava. Não, ele vai dizer no 9 aqui. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Santo Senhor. Não é que João está querendo dizer? Já está colocado o machado na raiz das árvores. Santo Senhor. O que João está querendo dizer? João está querendo dizer: vocês podem até parecer uma árvore que frutifica, mas aqueles que verdadeiramente não estiverem produzindo frutos serão cortados. Santo Senhor. Serão cortados, sabe? Ele está usando essa metáfora aqui da árvore, sabe? Ele não está dizendo que algumas pessoas se converteram e se elas não fizerem coisas boas, elas vão desconverter e vão ser cortadas e vão ser lançadas fora. Sabe? Não é isso que o texto está querendo dizer. O que o texto está querendo dizer existem árvores verdadeiras que vão produzir frutos, e existem algumas pessoas, sabe, que parecem árvores, Santo Senhor. parecem convertidos, parecem, mas quando você olha para eles, você vê que eles não estão produzindo fruto, Glória a Deus. somente parece. Na verdade, nunca se converteu, Glória a Deus, Senhor. congregou a vida inteira, frequentou o culto a vida inteira, mas nunca foi crente de verdade. Santo Senhor. E João Batista está querendo dizer: esses aí vão ser, o machado já está posto na raiz, Glória a Deus. e eles vão ser cortados fora. Né, irmãos? E era uma advertência para aqueles que verdadeiramente são salvos. Se você é salvo, produza frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e não precisa fazer força para produzir fruto. Não precisa fazer força para produzir fruto. Alguém já viu um pé de laranja fazer força para dar laranja? Santo Senhor. Não, o pé de laranja dá laranja naturalmente. Glória a Deus. Ele não faz força para dar laranja. É da natureza dele dar laranja. Mas hoje, os crentes fazem uma força para ser crente. Santo Senhor. Ai, meu Deus, eu não queria congregar hoje, mas tem que congregar, meu Deus. Eu não queria ser crente, mas tem que vir. Eu queria tanto aproveitar o mundo, mas tem que ir na igreja. Sabe, os crentes fazem força para ser crente. Uma dificuldade para produzir fruto. Uma dificuldade. Santo. Sabe, irmão? É uma coisa natural. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a árvore frutífera, ela produz frutos naturalmente. Glória a Deus. É natural dela. Não precisa fazer força Glória a para Deus. produzir frutos, não. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E a multidão interrogava dizendo: que faremos, pois? Né? O que a gente vai fazer? Né? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegando também os publicanos para serem batizados, disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo.
Contentai-vos com o vosso salário. Então João Batista vai descrever um monte de coisa. Quando eles perguntam assim, o que a gente vai fazer? Sabe, João Batista não está falando o que eles precisam fazer para se salvar. Né? João Batista está apenas falando, vocês têm que produzir esses frutos aqui. Glória a Deus. Esses frutos aqui que vocês têm que produzir, vocês têm que ajudar o seu próximo. Vocês têm que repartir com o seu próximo. Sabe, vocês não podem defraudar o seu próximo. Vocês não podem roubar o seu próximo. Vocês não têm que fazer isso para ser salvo. Não, vocês têm que fazer isso porque vocês são salvos. Glória a Deus. Vocês têm que fazer isso porque são salvos. Sabe? Essa é a obrigação de vocês, produzir frutos. Glória a Deus. Se vocês não produzem frutos, é porque vocês não são salvos. Então produzam frutos dignos de arrependimento. Vocês se dizem salvos, vocês querem caminhar com Deus, então produzam frutos verdadeiros que um salvo deve produzir. Glória a Deus. Sabe, irmãos, essa é a nossa vida. Sabe, caminhamos com Deus porque somos salvos. Não caminhamos com Deus para sermos salvos. Sabe, você é salvo porque Jesus Cristo já morreu por você na cruz. Você não é salvo por aquilo que você faz. Você é salvo por aquilo que Jesus Cristo fez. Glória a Deus. Né, irmãos? E essa é a mensagem. O Evangelho não é o que a gente faz. O Evangelho é aquilo que Jesus Cristo fez. Ele nos salvou. Glória a Deus. Ele comprou para nós a capacidade de nós andarmos em santidade. A capacidade de nós buscarmos a Ele. A capacidade de nós termos fé. Né, irmãos? Ele comprou isso lá naquela cruz. Então, o João Batista está dizendo, vocês têm que produzir esses tipos de fruto. Glória a Deus. Sabe, você tem que produzir esses tipos de fruto. Né? Estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração se porventura seria o Cristo, né? Depois de 400 anos de silêncio, quando veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto, o que todo mundo pensou? Deve ser esse aí o Cristo então, deve ser ele o Messias, aquele a quem nós esperamos, né? E eles vão perguntar para João Batista. Eles vão perguntar para João Batista, quem você é o Cristo? É você aquele que nós esperamos, o Messias? É você? Né? E respondeu João a todos dizendo, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí o que o João Batista vai dizer? João Batista vai dizer, não sou eu. Sabe, não olhem para mim, vocês têm que olhar para Jesus Cristo. Vai vir aquele que é muito mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desamarrar as sandálias do pé dele. Sabe, é para eles que você tem que olhar. Sabe, irmãos, esse aqui é um pregador de verdade. Sabe, um pregador que direciona as pessoas a Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, quando você vê as pessoas saindo do culto e falando, nossa, mas esse pregador aí é muito bom, ou esse pregador aí é uma bênção, esse pregador, ele direcionou as pessoas a ele. Glória a Deus. As pessoas saem do culto falando do pregador. Sabe, as pessoas têm que sair do culto falando, nossa, mas que passagem bonita, né? Olha essa passagem, aquilo que Jesus Cristo falou. Sabe, tem que direcionar as pessoas a palavra, Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e João Batista fez isso. Em nenhum momento ele falou, em nenhum momento ele quis dizer que ele era bom, que era ele. Não, ele falou, não, eu sou nada. Vem aquele que é muito mais poderoso que eu. Ele direcionou as pessoas a Jesus Cristo. Será que nós direcionamos as pessoas a Jesus Cristo? Ou será que nós sempre damos a entender às pessoas que nós somos bons, que nós buscamos a Deus, que nós nos esforçamos, eu faço a minha parte, irmão, eu estou lá, firme e forte? Ou será que nós direcionamos Jesus Cristo na nossa vida? Não, eu era um pobre pecador perdido, irmão, era um miserável. Aí veio a graça de Deus e me resgatou e me transformou, irmão. Você tem que ver a misericórdia que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. Não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, estava eu lá no mundo, lá buscando as coisas do mundo. Então a graça me alcançou e por isso que eu congrego hoje, eu me esforço hoje, porque Deus teve misericórdia de mim e me chamou. Sabe, irmãos, esses somos nós? Ou somos nós dizendo, não, eu me esforço sim, irmão, eu congrego e eu tenho dom, sabe? Você sabe que eu tenho dom, né? Eu tenho dom e eu faço isso, e Deus me deu dom disso, e eu faço aquilo, e eu busco, e eu vou na missão. Não, irmão, direciona as pessoas a Cristo. Glória a Deus, Senhor. Você não é nada. Glória a Deus. É a graça que nos resgatou.
É a graça que nos alcançou. Sabe, irmãos, é a graça que inclusive nos sustenta de pé. A gente nem se sustenta sozinho. É Ele que nos sustenta, é Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Sabe, irmãos, e era desse jeito que João Batista fazia, e é desse jeito que nós temos que fazer também. Glória a Deus, Senhor. Quando nós direcionamos as pessoas a nós, você está roubando a glória de Jesus Cristo para você mesmo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, você já imaginou roubar a glória de Jesus Cristo para si mesmo? E lá no céu você vai ouvir, né? Já recebeu o seu galardão. Já recebeu. Você lembra lá quando você direcionou a pessoa para si mesmo e as pessoas olharam para você e pensaram assim: olha que homem de Deus, olha que mulher de Deus, olha como ele se esforça. Você lembra quando falaram isso de você? Então, você recebeu o seu galardão ali. Já pensou, irmãos? Que coisa triste. Viver a vida inteira na igreja, congregar a vida inteira e de repente pegar o galardão de Jesus Cristo para você. Santo Senhor. Irmão, e ele vai dizer assim: e ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira, e juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Isso aqui que o João Batista está querendo dizer: ó, Jesus Cristo, quando ele vir, ele vai separar a palha do trigo. Sabe, irmãos, ele vai separar o bode das ovelhas. Sabe, ele vai separar aqueles que caminham com Deus daqueles que não caminham com Deus. Vai separar o trigo e o joio. Pode estar tudo junto, pode estar tudo misturado. A gente pode pensar que aquele é crente, mas na verdade Deus sabe quem que é crente e quem que não é. E no último dia podem ter congregado na mesma igreja a vida inteira, mas Deus vai separar: não, você é crente, você não. Sabe, irmãos, então mostra que vai haver uma separação. Deus não vai levar em conta, sabe, Deus não vai levar em conta o nosso esforço, a nossa capacidade, porque se no nosso esforço e na nossa capacidade nós roubamos a glória de Deus para nós mesmos, sabe, nada mais foi do que uma obediência pecaminosa. Santo Senhor. Irmão, você já pensou congregar a vida inteira, buscar Deus a vida inteira e mesmo assim você pecar? Porque você nunca fez isso porque Deus merecia ser glorificado? Você nunca fez isso porque Deus merecia ser honrado? Glória a Deus, Senhor. Deus merecia ser louvado? Você somente fez isso para alcançar cura, alcançar bênção, alcançar prosperidade. Sabe, congregou, só passou de obediência pecaminosa. Sabe, você ajuda o seu próximo para depois você barganhar com Deus e dizer: ah, Deus, você lembra quando eu ajudei lá, Deus? Você lembra? Agora eu estou precisando de você aqui, você pode fazer essa obra aqui, hein? Pode fazer essa obra, esse milagre aqui, porque aquele dia lá eu ajudei o vizinho lá. Glória a Deus, Sabe, você deveria ter ajudado, porque você deveria ter entendido que Deus merece ser glorificado naquela ação. Glória a Deus. Não para barganhar com Deus agora. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, assim admoestando muitas outras coisas também anunciava ao povo, sendo porém tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodias tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Carinho, depois de ele proclamar a mensagem de Deus, depois de ele direcionar as pessoas a Jesus Cristo, o que aconteceu com ele? Sabe, irmãos, ele foi preso. Santo Senhor. Ele foi preso. Sabe, irmãos, ele foi preso e todo mundo sabe o que aconteceu depois. Glória a Deus. Ele foi morto. Glória a Deus. Ele perdeu a sua cabeça. Santo Senhor. Mas ele não perdeu a vida eterna. Glória a Sabe, Deus. irmãos, ele não perdeu o reino dos céus. Ele sabia dar valor à verdadeira vida. Sabe, irmãos, que era a vida espiritual, não esta vida terrena. E é isso que nós aprendemos aqui, irmãos, dar valor à verdadeira vida. Enquanto nós não somos direcionados no verdadeiro caminho de Deus, que é nos arrependermos cada dia mais e buscarmos a Deus cada dia mais, enxergando a sua graça sobre nossas vidas, sabe, irmãos, nós não conhecemos a verdadeira vida, né, irmãos, o verdadeiro caminho, a verdadeira direção. Sabe, que essa palavra possa nos mostrar isso, sabe, irmãos, a verdadeira mensagem. O verdadeiro caminhar com Deus, a verdadeira direção, que nós venhamos a pensar e meditar e refletir sobre aquilo que está escrito, sabe, irmãos, e não sermos doutrinados na escola como aquelas criancinhas lá acreditando na teoria da evolução,
Sabe, irmãos, venhamos a pensar e refletir. Porque quando nós não pensamos e não refletimos, sabe, nós nos tornamos presas fáceis de falsos pregadores, Glória a Deus. de falsos mestres. Glória a Deus. Né, irmãos? Então vamos pensar, vamos refletir, vamos analisar, vamos conquistar, porque a nossa fé não é uma fé cega. Sabe, irmãos, é uma fé que nos faz pensar e refletir. E se a gente não pensa sobre aquilo que é lido, sobre aquilo que é pregado, sabe, irmãos, a gente come qualquer coisa. Glória a Deus. E se a gente come qualquer coisa, a gente passa mal. Glória a Deus. Né, irmãos? A gente morre espiritualmente. Santo Então que nós venhamos a despertar para essa verdade. Sabe, assim como João despertou essas pessoas aqui, que nós possamos ser despertados hoje pela pregação dele daquela época. Glória a Deus. Que a palavra continua a mesma e o ser humano continua o mesmo. Glória a Deus. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória.